E para começar o trabalho, eu irei apresentar a vocês o índice, contendo tópicos e subtópicos. O primeiro tópico do trabalho vocês irão ver a introdução. Em segundo, a biografia de Machado de Assis, contendo subtópicos que são quem foi ele, onde nasceu e onde morou. O terceiro tópico, encontrado na página 5, são as principais obras, que são elas: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, A Mão e a Luva, A Casa Velha, Quincas Borba e Helena. O quarto tópico são as dificuldades encontradas por Machado de Assis. O quinto, as curiosidades. E o sexto, a conclusão do trabalho. Nesse trabalho, iremos falar um pouco sobre um dos maiores nomes da literatura brasileira, conhecido como Machado de Assis. Aqui você vai encontrar a história, as principais obras, a biografia e muitas curiosidades sobre Machado de Assis. Será que Machado de Assis passou por alguma dificuldade antes da sua grande carreira? Será que a vida sempre foi fácil para ele? Tudo isso e muito mais iremos saber nas próximas páginas. Agora irei falar um pouco sobre a biografia de Machado de Assis. Primeiramente, quem foi ele? Possuindo o nome de Joaquim Maria Machado de Assis, ele foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores, leitores, um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Ele foi poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetista, jornalista, crítico literário e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E onde ele nasceu? Machado de Assis é carioca, ou seja, nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839, e faleceu também no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1908. E onde ele morou? Joaquim Maria morou em uma das ruas mais movimentadas do Rio, conhecida como a Rua do Ouvidor, de acordo com o próprio escritor. A Rua do Ouvidor, a mais passeada e concorrida, e a mais leviana, indiscreta, bisbilhoteira, esbanjadora, fútil, noveleira e enciclopédica de todas as ruas da cidade do Rio de Janeiro, morando lá com a sua esposa Carolina, que foi seu primeiro e único amor. E agora eu vou falar um pouco sobre as suas principais obras, que foram elas: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, A Mão e a Luva, Helena, Quincas Borba, Iaiá Garcia, Ressurreição, Memória de Aires, Esaú e Jacó, Casa Velha e O Alienista. E logo embaixo possui a capa de alguns livros. E aqui está um resumo das principais obras de Machado de Assis. Primeiro, a Memória Póstuma de Brás Cubas. Nesta criação de 1881, o autor nos mostra a perspectiva de um narrador, Brás Cubas, que decide conter sua história de vida após sua morte. O livro é cercado de ironia e críticas ao privilégio e à elite da época. Esse livro é uma das principais obras de Machado de Assis e é sempre exigido nos vestibulares. Dom Casmurro. Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1899 e traz o olhar minucioso do autor sobre a sociedade e um tema polêmico, o ciúme. Isso além de uma famosa personagem da literatura brasileira, conhecida como Capitu. A Mão e a Luva. Por sua vez, ele foi o segundo romance de Assis. A obra foi publicada em 1874, em folhetes. Dessa forma, se comparada aos livros acima, sua escrita é algo mais superficial e simples, com um tom novelesco. A trama gira em torno dos relacionamentos burgueses e da personagem Guilmar, protagonista considerada a heroína da história. Casa Velha, publicada somente em 1943 como um livro. A obra Casa Velha surgiu como folhetim na revista A Estação, em 1885 e 1886. A história gira em torno de um padre, também escritor, que durante uma investigação para sua obra acaba se apaixonando por Lalau. Quincas Borba, por sua vez, foi lançado em 1891. Neste livro acompanhamos a história de Rubião, um ingênuo rapaz que decide seguir os ensinamentos do filósofo Quincas Borba, narrado em terceira pessoa. O livro possui traços realistas para a época, com muita ironia e certas doses de pessimismo. Helena, com a trama ambientada em Andaraí, no Rio de Janeiro, acompanhamos um romance cercado de surpresas, amor proibido e personagens dramáticos. Dividido num total de 28 capítulos, essa obra de Machado de Assis faz críticas à sociedade e foi publicada em formato de folhetim, em 1876. Agora eu vou falar sobre as principais dificuldades encontradas por Machado de Assis. O escritor foi criado dentro de uma família simples e pobre. Por conta disso, não pôde frequentar a escola de forma regular, mas seu amor pela literatura falou mais alto e Assis conseguiu se instruir de forma independente. Ele era epilético e apresentava sinais de gagueira, que contribuiu para a formação de sua personalidade insegura e reclusa. Além disso, Machado de Assis, por ser mulato, enfrentou muito preconceito para conseguir o reconhecimento.
E agora vai algumas curiosidades sobre Machado de Assis. Vocês sabiam que o avô de Machado de Assis foi escravo em uma chácara no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro? Onde Machado de Assis nasceu e foi batizado pela dona da casa, conhecida como Maria José de Mendonça Barroso. Aliás, foi lá que ele aprendeu a ler. Outra curiosidade foi que Machado de Assis foi responsável por uma das principais letras do conto O Corvo, de Edgar. O autor falava francês. Alguns critérios que ele aprendeu a língua com um padeiro, e também traduziu Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Ele também era enxadrista e participou do primeiro campeonato brasileiro do esporte mental, ficando em terceiro lugar. As peças utilizadas por Machado de Assis nesse campeonato estão expostas até hoje na Academia Brasileira de Letras. E Machado de Assis foi casado por 35 anos com Carolina Machado, que era 4 anos mais velha, mas não tiveram filhos. E Machado de Assis possuía uma moeda, a qual era estampada com seu rosto. E esse foi um poema de Machado de Assis que escolhi, conhecido como A Carolina. Nele está escrito: querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansa desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro, pulsar-lhes aquele afeto verdadeiro, que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência aparecida, e no recanto pôs no mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa inseparados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos da vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Para encerrar meu trabalho, vem a conclusão. Machado de Assis foi um homem que lutou e conseguiu o que queria, não teve medo, mesmo com as críticas, preconceitos e até mesmo desmotivações. Lutou por seus sonhos, construindo uma carreira linda, a qual até hoje, mesmo depois de sua morte, é lembrada por todos. Hoje já se fazem mais de 113 anos de sua partida, mas os seus legados continuam no coração de todos. E esse foi o meu trabalho.